Vamos em frente e vamos ouvir do presidente da Stone, Augusto Lins. Oi, Augusto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Como é que vocês estão? Parabéns pelo evento e obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter incluído na sua agenda o nosso encontro. Ele vai ter uma conversa muito interessante com o presidente da Comissão Científica do CONAP e diretor de operações da Rede Mater Dei de Saúde, o José Henrique Salvador. Oi, José Henrique. Boa tarde mais uma vez. Isabela, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. Bem-vindo, então, ao segundo dia do CONAP. Passo agora a palavra para você. Muito obrigado, Isabela. Parabéns aí pelo andamento das atividades no dia de hoje. Acompanhei algumas das palestras, fiquei muito impressionado aí pelo conteúdo e pela forma, né, que os nossos palestrantes conseguiram explorar cada um dos temas. Quando a gente estava imaginando aí na comissão o formato da gente tratar sustentabilidade no nosso setor, a gente viu diversas frentes de sustentabilidade, diversos assuntos relacionados à sustentabilidade, temáticas, né, que cobrem o tema da sustentabilidade, mas uma daquelas, né, que certamente tem um papel super relevante quando a gente fala de sustentabilidade é a perenidade das empresas, né, e como é que as empresas precisam de se reinventar para tornar os seus negócios viáveis, seja em momentos mais tranquilos, né, seja em momentos como aqueles que a gente viveu aí nesse período de pandemia, né, que certamente aceleraram tendências que a gente viu nos diversos setores, não foi diferente na área da saúde. E uma das empresas que a gente vê se desenvolvendo, crescendo, né, alterando o seu modelo de negócio, incorporando aí novas features, né, incorporando novas tendências para poder vivenciar a experiência cada vez melhor para os seus clientes, é a Stone, aqui representada pelo Augusto Lins. Então, quando a gente viu uma oportunidade de chamar a Stone para poder falar no nosso evento, mesmo não sendo um ente tradicional, né, do setor de saúde, certamente a gente viu isso com ótimos olhos, como uma oportunidade de trazer essa visão de uma entidade que tem desenvolvido uma estratégia muito forte, né, na parte digital, que tem também uma capilaridade muito interessante, com mais de 500 mil clientes, né, em todo o Brasil. Então, a gente viu que ela efetivamente poderia contribuir para essa nossa discussão. E para poder falar, representando a Stone, né, para poder fazer essa apresentação aqui para a gente, vem, né, nada mais, nada menos que o presidente aí da Stone, né, o Augusto Lins. Eu estou aqui com o currículo dele, então vou ler para vocês, né, o Augusto é um dos cofundadores e atual presidente da Stone, atua no setor financeiro de pagamentos há mais de 20 anos. Antes de ingressar na Stone, ocupou cargos executivos na Redcar, no Banco Itaú Unibanco, no Hipercard e na Fininvest. Após iniciar sua carreira como empresário, entrou para o setor financeiro e de investimentos no início de 1990, e ao longo desses anos, Augusto ocupou vários cargos no exterior em áreas comerciais e de desenvolvimento de negócios para a NM Rothschild e Banks. Augusto é engenheiro eletrônico formado pelo FRJ, com MBA pela Boston University e pela Harvard University. Então, Augusto, a palavra é sua. Muito obrigado por ter se disposto a participar do nosso evento. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito em conhecer um pouco da estratégia da Stone. Obrigado, Zé Henrique, pelo convite. Obrigado por essa apresentação generosa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar as nossas crenças, o que move a gente, e tentar dar alguma contribuição para quem nos ouve, né? Eu queria começar falando no que a gente acredita, tá? As empresas fazem as coisas que fazem, mas é muito importante entender o que as move. E o que move a gente aqui na Stone é uma crença de que o Brasil está mudando e a gente tem a capacidade de mudar esse Brasil. E quem vai mudar esse Brasil é o empreendedor brasileiro, é o empreendedor de saúde, é o empreendedor do varejo, são as pessoas que estão vendo as coisas como elas estão e querem fazer elas de um jeito diferente. E foi assim que a gente conceituou a nossa companhia. E decidimos entrar num mercado que está em constante evolução. Então, desde o início, a gente sempre pensou na companhia como é que a gente vai fazer essa empresa ser perene, esse mercado vai mudar, a indústria de pagamentos está mudando no Brasil, está mudando no mundo,
Vocês têm acompanhado ao longo do ano passado, as formas de pagamento mudaram, o governo lançou o auxílio emergencial, que não deixa de ser uma forma de pagamento, depois veio o Pix, agora vem o Open Bank, tem a registradora de recebíveis, ou seja, esse é um mercado que está extremamente animado, ele está em constante evolução e a gente conceituou uma companhia com algumas coisas que a gente decidiu que eram fundamentais. A primeira é ter uma companhia que tinha uma cultura forte, uma cultura empreendedora, uma cultura de quem quer fazer a diferença, quer gerar impacto, quer mudar esse Brasil. E, portanto, a gente buscava sempre, busca até hoje, empreendedores. Então, o perfil de pessoa que vem para cá é pessoa que tem apenas 3 grandes atributos, né? É uma pessoa que tem inteligência, uma pessoa que tem energia e uma pessoa que tem integridade. Porque se ela é inteligência, a gente consegue colocar, ensinar as coisas, se tiver energia vai querer crescer, vai querer mudar, vai querer inovar, vai querer fazer as coisas diferentes e se tiver integridade vai querer fazer as coisas certas do jeito certo. Mas mais do que essa cultura, a gente precisava criar um ambiente saudável para se inovar. Inovar é um negócio que envolve tomar risco. Quantas vezes a gente não se viu na vida, na situação em que eu tenho uma opção, um caminho A, né, que é ajustar e fazer ajustes, melhorias incrementais, ou um caminho B que demanda fazer uma verdadeira reengenharia, verdadeira, às vezes, revolução nos processos, ou no produto, ou na inter-relação com o cliente. E inovar significa tomar risco. Porque se você vai fazer um negócio diferente, você vai tomar o risco daquilo dar certo ou dar errado. E o que a gente observa muito é que as empresas, as pessoas têm medo de inovar porque elas não querem correr risco, porque vai que dá errado. Portanto, é muito importante na companhia você ter um ambiente em que as pessoas têm confiança. A gente diz aqui que não existe história de sucesso sem tropeço. Vai tropeçar, vai cair, vai ter erro, mas o que é importante é que haja sempre, depois de um erro, um grande aprendizado, uma reflexão. Então, a gente quer criar um ambiente em que as pessoas inovem, e quem inova? Todo mundo. Inova a área financeira, inova a área de atendimento, inova a área comercial, inova a área de produtos. Todo mundo é responsável e cobrado por inovar, por aumentar a eficiência, por melhorar a qualidade do seu serviço e por interagir de forma melhor com o cliente. E a gente descobriu que isso só acontece quando você tem um ambiente em que as pessoas querem crescer, em que as pessoas querem melhorar. Alô, alô? Oi. Oi? Augusto? Oi? Você já está apresentando o PPT? Porque eu fiz umas alterações. Alô, desculpa. Então, o que é fundamental, as pessoas quererem aprender, as pessoas quererem evoluir, as pessoas quererem serem pessoas melhores, as pessoas darem contribuições efetivas para que a empresa seja melhor, o mercado seja melhor, o nosso mundo seja ainda melhor. Então, em toda empresa, é fundamental para a sua perenidade, a gente acredita, ter uma cultura forte, ter um ambiente que fomente a inovação e ter um ambiente e ter colaboradores que queiram, de forma contínua, buscar conteúdo novo, buscar experiência através de livros, através de leituras, através de sites, cursos de EAD. Fundamental querer crescer, querer evoluir para se tornar uma pessoa ainda melhor. E a gente entende que, quando a gente resolveu criar essa companhia, a gente olhou o mercado e falou, eu vou entrar num mercado novo. Vários mercados no Brasil estão mudando, mercado de seguro, mercado de saúde, mercado de pagamentos, mercado financeiro. E a gente viu que no mercado que a gente queria entrar, o mercado era muito concentrado e muito verticalizado. E aí nós fomos gastar tempo conversando com o cliente. E ao conversar com o cliente, a gente descobriu que esse cliente não estava satisfeito, ele tinha muitas dores. A principal dor dele era a falta de transparência
ele não sabia o que ele pagava, por que ele pagava, como ele pagava, e quando ele ligava para discutir, para conversar, para entender, o atendimento era ruim e por muitas vezes ele desistia de fazer isso. O mercado tinha pouca inovação, lia-se muito que tinha inovação na China, no Vale do Silício, mas para ele não chegava nada, e por tudo isso ele pagava caro. Então, pagava caro por um atendimento ruim. Nós vimos uma oportunidade de criar uma empresa. E vimos isso no momento em que, nós estamos falando aqui, a companhia foi criada em 2012 e começamos a operar em 2014, no momento em que a gente via uma digitalização acontecendo, a Amazon crescendo, e ficou claro para a gente que novas experiências de compra, o consumidor estava mais conectado, novas formas de se comprar estavam sendo criadas e essas iriam demandar novas formas de pagamento. Então, a gente sempre ficou atento às mudanças de mercado e olhando elas sempre como oportunidade. Em vez de querer proteger o mercado, eu falei, não, o mercado está indo para lá, ótimo, acelera e vamos chegar primeiro. E por isso a gente buscou alguns diferenciais competitivos. E nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito especial, porque a gente está vendo a chegada da banda 5G, uma nova banda da telefonia, que vai trazer uma quantidade enorme de oportunidade de serviços novos, produtos novos, e nós estamos atentos a ver como é que a gente vai aproveitar, porque esses produtos serão comercializados e eles vão precisar formas de pagamento, meios de pagamentos eletrônicos, e a gente já tem a nossa plataforma preparada para isso. E assim, então, a gente resolveu criar a nossa companhia, com um propósito muito claro, o propósito de ser o melhor parceiro do empreendedor brasileiro, ser o melhor parceiro do varejista, ser o melhor parceiro porque eu vou ajudar ele a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer. Então, em vez de eu estar de um outro lado, que normalmente cobra caro, aumenta preço, etc., eu falei, não, eu vou estar com você e eu vou fazer essas três coisas. Eu quero ser o seu melhor parceiro. E quando você diz essas três coisas, o que você realmente quer dizer, né? A gente resolveu criar vários produtos e serviços para ajudar ele realmente a vender mais, a vender no mundo físico, a vender no mundo digital, ajudar ele a planejar fluxo de caixa, relacionamento com os fornecedores, a fazer as conciliações, a fidelizar cliente e quando ele precisar crédito para crescer, ele também ter. Então, vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer são os pilares básicos do nosso propósito. Agora, não basta ter propósito, você precisa ter diferencial competitivo. A gente criou, então, uma companhia que iria focar em ter o melhor serviço da indústria, que ia fazer isso com uma força comercial própria e com uso intensivo de tecnologia, que era muito diferente dos nossos principais concorrentes. Na época, o mercado só tinha 2 grandes participantes e esses 2 participantes eles eram ligados a algumas instituições financeiras e o serviço que eles prestavam era sempre terceirizado. Então, o serviço de atendimento, de relacionamento com o cliente, eles terceirizavam num call center, a força comercial era terceirizada numa agência bancária e a parte de tecnologia, eles adquiriam softwares e terceirizavam a manutenção desse software. A gente resolveu fazer tudo exatamente ao contrário. Então, nós vamos ter o nosso time, todos numa plataforma 24/7, interagindo o tempo todo, captando dados do cliente e com o uso de inteligência artificial e tecnologia, a gente consegue entender o que está acontecendo com cada um dos meus clientes. Então, hoje, quando um cliente me liga, 90% das vezes eu resolvo o problema dele na primeira ligação. Então, a gente criou um indicador de resolução de problema na primeira ligação, ele tem como meta ser nunca menos do que 90%, e quando você resolve o problema do cliente na primeira chamada, você passa a desenvolver uma coisa que é muito importante, que é confiança. Tudo que o empreendedor brasileiro quer é alguém que ele possa confiar. E a gente tem como missão ocupar esse espaço. Mas o que faz a gente verdadeiramente diferente não é nada disso, é a nossa cultura. É como eu falei no início, o nosso jeito empreendedor. Uma cultura de uma empresa jovem, dinâmica, extremamente transparente, meritocrática, que busca talentos com características específicas e crenças específicas para a gente realmente fazer a mudança que a gente quer fazer nesse nosso setor.
E a gente tem vários valores, sendo que o principal valor da nossa companhia é o cliente como a razão da nossa existência. Esse aqui eu queria apresentar, é o Geraldo Mineiro, nosso primeiro cliente. O Geraldo é amigo do nosso time, ele é parceiro até hoje, ele está presente em todos os nossos eventos, ele é o principal crítico de quando a gente lança produto, ele é a principal pessoa que eu ouço quando a gente faz algum movimento, e o Geraldo, ele é uma referência aqui na companhia. Então, e ele representa todos os empreendedores, todos os lojistas, e a importância que a gente dá para esse tema. Só para vocês terem uma ideia, eu dedico 20% do meu tempo todo dia para falar com o cliente. Eu falo com cliente pequeno, médio, grande, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, bar, restaurante, hotel, empresa de serviço. Para quê? Para entender o que está acontecendo, como é que está a dor do cliente, porque eu estou no negócio de resolver dor. Né? Eu não sou médico, mas eu estou no negócio de resolver dor, resolver problema. Eu fico procurando problema. E como é que eu descubro problema? Falando com o cliente. Eu ligo para saber como é que está o Covid, para como é que está o lockdown, como é que está a vacinação, como é que está o uso do pagamento do auxílio emergencial, como é que está o movimento, como é que estão as horas, as flexibilidades, quais são as preocupações que cada um tem, se o auxílio emergencial que o governo liberou chegou, enfim, muito importante entender o que está acontecendo nesse novo mundo. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia, a pandemia mudou a cabeça das pessoas, a pandemia mudou a forma do consumidor operar. Nós, como consumidores, gente, mudamos o nosso comportamento, o nosso hábito de consumo. Por quê? Porque nós tivemos que, durante a pandemia, de forma forçada, aprender a pagar contas sem ir a banco, aprender a consumir sem sair de casa, sem ir à loja, porque a loja estava fechada. Além disso, o governo lançou, através da Caixa Econômica, o auxílio emergencial, que, para as pessoas utilizarem, tiveram que baixar um aplicativo, tiveram que se digitalizar. E no final do ano, a gente teve o lançamento do Pix, que é um meio de pagamento instantâneo, que bancarizou, pelos números aqui, eu vejo números diferentes, mas entre 20 e 30 milhões de pessoas. Então, a gente está vivendo um momento único que tem impacto na área de saúde, na área do varejo, enfim, na nossa sociedade como um todo, onde está havendo de forma muito rápida inclusão digital, inclusão financeira e, por fim, inclusão social. E isso é transformacional no nosso modelo de negócio, por isso tem que conversar com o cliente, porque ele é que vai dar a saída e o caminho para a gente. E foi com essa crença e com esses valores e com esse jeito de operar que, em outubro de 2018, nós tivemos a felicidade de poder levar a bandeira brasileira para a principal praça do mundo, que é a Times Square, em Nova York, onde fica a Bolsa de Valores Nasdaq, e lançar as ações da companhia. Capturamos mais de $1 bilhão, mas mais importante do que o dinheiro é ter o orgulho de ver a bandeira brasileira lá e mostrar para o mundo que aqui se cria tecnologia, aqui tem empresas espetaculares, aqui, quando se sonha grande, a gente tem a capacidade de executar e de entregar. Então, esse dia foi um dia importante para a gente, e desde então, a companhia segue crescendo. Hoje, nós somos uma empresa que atende mais de 700 mil empreendedores em todo o Brasil. A gente é um time de mais de 10 mil colaboradores e que tem parceiros de produtos espalhados pelo Brasil, mais de 250 parceiros que utilizam as nossas plataformas, nossos serviços de tecnologia, e hoje nós nos tornamos uma verdadeira plataforma integrada de serviço de pagamento, financeiro e de gestão. Então, uma parte importante do nosso trabalho é olhar as indústrias como verticais e desenvolver soluções para essas verticais, sempre para ajudar o meu cliente final, sempre para ajudar o meu lojista. Ajudar ele o quê? Vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. E dentro dessa ótica, vocês devem ter visto, a gente fez um investimento na Vita. A Vita é o nosso braço para olhar a questão de saúde, de seguros, bem-estar, né? Aqui é a visão de eu quero ajudar o bem-estar, quero ajudar e fazer o bem para o meu cliente.
E ano passado, gente, como a companhia crescendo na velocidade que estava, nós estamos contratando mais de 500 pessoas por mês, a gente sentiu que era importante registrar para quem estava chegando e estava ficando em casa um pouco da nossa trajetória, de como é que eram os nossos desafios, como é que a companhia opera, o que ela faz, como ela faz, mas mais importante, por que ela faz o que ela faz. Então, desse material, a leitura foi ficando extremamente agradável e simples, e eu me juntei com a Marcela, do Ateliê do Conteúdo, para, então, colocar isso num livro, e a gente, então, publicou, no início desse ano, o livro 5 Segundos, o jeito Stone de servir o cliente, que não é um livro da nossa cultura, ele não tem a pretensão de ser o livro da nossa história, mas ele é um elemento importante para falar da nossa trajetória, porque a nossa trajetória ela tem acertos, ela tem erros, e mostrar que erros são esses, porque é muito importante fazer, não precisa ser perfeito. As empresas têm que ter espaço para fomentar a inovação e, às vezes, vai errar. Saiba que vai errar, mas você tem que acolher esse erro com o objetivo de aprender. Então, errou, ok, senta, discute o que errou para não fazer de novo, aprende e não repete o erro. Então, a gente quis compartilhar um pouco dos nossos erros, porque nós também aprendemos muita coisa com outras pessoas que cometeram os seus erros. Então, a gente acho que muito normal a gente compartilhar os nossos erros para outros empreendedores que vierem atrás não caírem, não fazer os mesmos erros. E no livro eu reforço muito esse negócio de servir o cliente, de entender a dor do cliente, de ficar indignado com a dor do cliente e tomar aquilo ali como força motriz para fazer coisas diferentes. No livro eu falo muito que é importante reunir gente boa. Nós só conseguimos crescer se conseguimos atrair talentos. O talento é o principal gargalo para o nosso crescimento. Então, nós temos que sempre estar buscando pessoas boas, pessoas inovadoras. A gente diz gente melhor que a gente, porque são essas pessoas que vão ter a capacidade de criar e desenvolver produtos diferentes. E o terceiro pilar é o foco na excelência da execução. Nós temos que fazer as coisas com muita qualidade, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, e quando você está redesenhando uma indústria, quando você está reestruturando, quando você está revolucionando algum segmento, não existe missão impossível. Portanto, o que você precisa é gente boa que vai se juntar e vai trazer soluções diferenciadas. Para concluir, queria dizer que nós estamos construindo hoje uma das empresas maiores de tecnologia nesse país e, apesar de sermos um time de mais de 10 mil colaboradores, a gente está só começando, tá certo? Mas que a gente segue aquilo que eu falei no início. Uma empresa de cultura forte, uma empresa que cria um ambiente para inovação constante e uma empresa que está sempre querendo fazer, com base no seu propósito, coisas novas, coisas diferentes. Tá certo? Vou passar a palavra para você agora, doutor Zé Henrique, para ver se você tem alguma pergunta aí, se a turma quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Muito bom, Augusto. Parabéns aí pela apresentação, né, pela aula que nos deu aqui hoje, né? Primeiro, antes de fazer as perguntas, que são muitas, viu, Augusto? O pessoal está muito curioso aqui para saber algumas coisas, mas primeiro te passar que estou acompanhando o chat aqui do evento e os elogios são muitos também, né? Todo mundo muito impressionado aí como vocês têm criado, né? Principalmente com esse foco de serem obcecados pelos clientes. A gente também, enquanto instituições de saúde, a gente fala muito, né, que a gente tem que ter o paciente no centro do cuidado, o cliente no centro do cuidado. Então, isso é muito análogo ao que você também tem falado aí na sua apresentação, que conversa muito com a razão de existir das instituições também que prestam serviços de saúde no nosso país. Mas eu queria começar com uma pergunta que foi nos encaminhado aqui. Você falou, né, sobre inclusão, né, inclusão digital, inclusão financeira e inclusão social. A gente começa a ver um setor, principalmente o setor de saúde suplementar,
tentando, né, sobreviver e crescer depois de uma crise que a gente teve aí sem precedentes na nossa história, né? A gente vê um setor suplementar que tenta evitar, né, que pessoas sejam excluídas do setor de saúde suplementar por preços, né? Como é que a gente pode tentar também contribuir enquanto empresas digitais, enquanto ambientes digitais, para fazer com que pessoas tenham mais acesso à saúde? Como é que vocês estão pensando nisso quando trazem a Vita para dentro, né? Como é que vocês têm estruturado aí a Stone para também pensar em ampliar esse acesso à saúde de qualidade para mais pessoas? Isso está no radar de vocês? O que você pode falar disso para a gente? O que a gente tem visto a gente tem uma preocupação muito grande em ouvir o cliente. Quem vai dizer para mim o que eu tenho que fazer é o cliente. E o que a gente viu durante a pandemia é uma preocupação maior das pessoas com a saúde. Muitas pessoas ficaram preocupadas em pegar o vírus. Se pegar o vírus, se vai ter algum tipo de manifestação, e se sentir mal, se chega num hospital, se vai ter atendimento, se vai ter leito, se nós tivemos até falta de oxigênio, né? Se vai ter UTI, se vai ter respirador. Então, as pessoas passaram por maus momentos, a gente teve a dor de parentes, a gente teve a dor de amigos, mas ao sair dessa crise, as pessoas estão mais conscientes. E estão mais preocupadas em ter proteção. Então, teve gente que faleceu, não tinha recurso, não tinha como enterrar, passou mal, não tinha. Então, o que a gente está vendo é que as empresas e os empresários pequenos, médios, eles estão mais preocupados com si, com a saúde da sua família e a saúde dos seus colaboradores, saúde e bem-estar, né? Então, a gente resolveu entrar nesse segmento através da Vita, onde a gente olha a questão de seguro. A gente ainda está aprendendo, tá? Muito importante, o Zé Henrique, a gente aqui é muito humilde. A gente gosta de aprender antes de sair escalando loucamente qualquer coisa. Então, eu preciso entender primeiro, o que o meu cliente pediu é aquilo que eu estou entregando. Então, eu dou um pouquinho e vejo, está funcionando, não está, tem que melhorar. Depois a gente volta para o laboratório, ajusta, volta para o cliente. Então, a gente está fazendo isso ao longo desse ano, a gente está fazendo muito isso com diversos produtos de seguro, com diversos produtos de plano de saúde. Ou seja, nós estamos tentando acertar o que o cliente quer. O cliente quer internação, o cliente quer consulta, o que está incomodando mais. Então, a nossa visão é que nós vamos entrar nesse mercado sempre através do empreendedor, da família do empreendedor e da empresa do empreendedor, dos colaboradores. Essa foi a nossa abordagem. E estamos extremamente animados, porque a gente está vendo uma receptividade grande, as pessoas estão conscientes, elas entenderam. Eu olho os indicadores da indústria, né, no que tange, por exemplo, a seguro, que eu acompanho mais, os volumes de prêmio têm crescido, ou seja, o índice de população segurada no Brasil é extremamente baixo. E eu acho que, assim como nas empresas, nas economias mais desenvolvidas, esse indicador é bem mais alto, as pessoas estão ganhando consciência de que é importante você buscar proteção, é um investimento que vale a pena, porque quando você precisa ter o paraquedas, senão a queda é grande. Muito bom, Augusto. Acho perfeitas reflexões, né? Acho que a gente vai viver nesses próximos anos no país não só uma mudança em modelos de remuneração, que é o que a gente vem discutindo muito no nosso setor, mas certamente nós vamos viver também uma mudança no modelo de financiamento, com diversos entes digitais, plataformas, né, ecossistemas, né, seja o nome que a gente também quiser dar para os movimentos que estão acontecendo, né, com possibilidades de levar saúde, produtos de saúde de mais qualidade, mais customizados para as pessoas
que demandam desses serviços, né? Então, muito bom saber que tem um ente como vocês, com a capilaridade de vocês, também presente nesse movimento. Eu vou tentar uma outra pergunta, né? Vou tentar construir aqui uma pergunta com a pergunta da Carolina da Silva Caran e do Pedro Rodrigues Carvalho, né? Que eles querem saber um pouco sobre ambiente de inovação na organização e também governança, né? Como é que a Estônia, como é que vocês criam essa governança, essa estrutura na organização para promover inovação, e como é que isso reflete nesse ambiente de inovação para criar um ambiente saudável, e também quais são os limites dessa inovação na visão de vocês, ou barreiras, né? A inovação para a gente, ela tem alguns fundamentos muito claros. Primeiro, quem inova é todo mundo. Aqui todo mundo é chamado para inovar. Eu dei o exemplo meu, que dedico muito tempo conversando com o cliente, mas aqui na companhia todo mundo é provocado a conversar com os clientes. Em muitas empresas, quem conversa com o cliente é a área comercial, e quando dá problema, quem conversa com o cliente é a área de atendimento. Aqui não, aqui a gente provoca todo mundo para ir entender e conversar com o cliente. Estamos falando aqui da área de atendimento, estamos falando aqui da área comercial, estamos falando aqui da área financeira, da área jurídica, da área de tecnologia. Todas as áreas da companhia têm a missão de estar conversando com o cliente. Você pode conversar com o cliente na rua, basta você sair, tem um monte de loja, tem um monte de empreendedor, tem um monte de negócio, né? Você vai numa feira, vai num evento, tem um monte de gente lá, conversar para entender as dores. Né? A gente tem uma tradição aqui na companhia que a gente chama a Onda Verde. A Onda Verde é o dia que todo mundo veste a camisa da companhia e vai para a rua juntos visitar cliente, visitar prospect, visitar ex-cliente, para entender o momento de cada um. E é incrível, toda vez que eu vou para a rua é um aprendizado enorme. Né? A semana retrasada, eu estive no Nordeste, Salvador, Recife, Natal e João Pessoa, conversando com a nossa time, visitando vários clientes, aprendizado enorme. Aprendizado, por quê? Porque o modelo de negócio de muita empresa está mudando. Desde um simples, né, vamos pegar um exemplo de um restaurante simples. Né? O restaurante simples, ele durante a pandemia teve o lockdown, o modelo de negócio é um salão que ele recebe os clientes e atende. Um belo dia ele teve que fechar aquele negócio. E aí abriu uma portinha do lado para fazer o delivery. E ficou um monte de motoqueiro ali para pegar os produtos. Aí, de repente, ele passa a abrir a sua loja e os clientes começam a entrar naquele salão, só que a cozinha dele não tem o espaço para poder atender aquele mercado que é o mercado da loja dele, mais um outro mercado que é o mercado do delivery. Portanto, ele tem que mudar a sua infraestrutura, a sua cozinha, eventualmente o seu modelo de negócio, onde ele pode precificar diferente, ele pode cobrar pelo frete, ele pode colocar um monte de coisa. Quem é que vai dizer para esse lojista, para esse restaurante, para vocês que são profissionais de saúde, como é que vai ser esse novo normal, esse novo momento? É o cliente. Então, muito importante estar conversando com o cliente, observando o que o cliente fala, porque muita gente não vai querer fazer a consulta. Agora a gente tem a telemedicina surgindo, com alta adesão, com isso trazendo eficiência, baixando o custo, chegando em mercados que você não chegava, chegando em pessoas que antigamente não tinham condição de ter o serviço. Então, tudo isso significa oportunidade. Portanto, não tem que ter medo de inovar, não tem que ter medo de pensar diferente. O papel fundamental é o papel da liderança. E aqui eu acho que a gente está devendo. Tá? No Brasil como um todo, eu olho, o Brasil ainda tem aquela cultura de quando você ascende a líder, você vira o chefe. E o chefe é o distribuidor de tarefa e cobrador de resultado. E esse modelo ele não funciona mais. O modelo de liderança mudou.
O modelo de liderança atual é um modelo de liderança servil, onde o líder ele está lá para montar um time, capacitar o time, engajar o time, desenvolver o time, né, e motivar o time. Porque quem vai fazer é o time. Fundamental você se interessar pelo time, entender o potencial de cada um, a limitação, o desenvolvimento, as ambições de cada um, para quê? Para alinhar os interesses e todo mundo andar junto. Então, a liderança tem que ser capaz de criar um ambiente que fomente e acolha inovações e ideias. Porque se eu tenho uma ideia e eu divido essa, e assim que eu dividir, eu falo para o meu líder, eu tenho essa ideia aqui, ele fala, pô, não perca tempo com essa bobagem aqui, não faz esse negócio que eu te pedi, você nunca mais vai propor uma ideia. E aqui na nossa companhia, que é um mercado que está se transformando, perder uma ideia é o início do fim. De jeito nenhum a gente pode perder a ideia, temos que garimpar todas as ideias, vamos executar as melhores, mas é fundamental todo mundo dar a sua contribuição. Muito legal, Augusto. Eu queria aproveitar aqui também a pergunta do Lidomar de Barros Cruz, que ele faz uma pergunta com base na sua apresentação sobre o 5G, que eu acho que é uma tecnologia que efetivamente agora parece que vai chegar, né, que vai ser viabilizada no nosso país. A gente tem diversos casos de uso já estudado para a área de saúde especificamente, né? A gente fala de internet das coisas, de devices, da gente ter operações remoto, da gente ter telemedicina com mais eficiência para os rincões do país, né? Mas eu queria te escutar, como é que vocês estão estudando isso dentro da Stone, quais são os casos de uso, como é que você acha que essa tecnologia pode revolucionar, obviamente, o setor de vocês, mas também qual impacto, na sua visão, que isso pode gerar, se você tiver essa reflexão, para a área da saúde? O que a gente tem visto é que a tecnologia 5G ela vai ajudar, acho que de uma forma muito clara, muitos setores, né? Você ter a capacidade que você diminui a latência, você tem mais banda, você tem mais velocidade, você vai poder desenvolver diversos novos produtos. Eu coloquei aqui alguns dos serviços que eu acredito que vai desde o automóvel, né, que não precisa de motorista, mas na medicina você tem a telemedicina, você tem a capacidade de fazer cirurgias à distância, você tem a indústria 4.0, você tem toda essa parte de internet das coisas, o IoT, tem mobilidade, tem o agronegócio, tem uma quantidade enorme de gente que vai montar a sua startup, que vai montar a sua fintech, que vai desenvolver algum serviço, e esse serviço ele precisa ser cobrado. Então, uma consulta de telemedicina à distância por um médico autônomo, ele vai fazer a consulta, como é que ele cobra? Então, nós nos especializamos em criar soluções de pagamento para os diversos novos produtos e serviços que vão surgir a reboque dessa 5G. Então, quando a gente olha a internet das coisas, existe um pagamento recorrente por um serviço que vai ser prestado e a gente, então, tem uma plataforma de pagamento recorrente. Então, a gente criou um conjunto importante de parceiros que estão desenvolvendo soluções e coisas que a gente criou de forma proprietária para atender esse mercado quando ele chegar. Então, é um negócio até meio maluco, né? Quer dizer, você cria uma empresa com uma plataforma aberta, de alta disponibilidade, de alta escalabilidade, que funciona com uma arquitetura de microserviços para prover serviços para uma pessoa que ainda não existe. Quando ela chegar, eu vou estar pronto para servir, para entregar um produto para ajudar ela a cobrar o seu cliente. Fantástico isso, né? A gente, inclusive, nós estamos caminhando no nosso setor, ainda engatilhando nas questões de interoperabilidade, né, de conectividade dos APIs, né, que estão sendo cada vez mais construídos para a gente poder integrar informações de pacientes. Imagina quando a gente tiver isso exponencializado, né, através de tecnologia para os próximos anos, talvez até a gente
através dessas novas tecnologias que tenham surgido, a gente pule algumas etapas e pule de uma tecnologia para outra. Acho que talvez esse seja o que tem que estar muito na cabeça dos gestores de saúde. Augusto, a gente está ainda aí com os 10 minutos para perguntas, mas eu queria te fazer uma pergunta que também surgiu bastante aqui, e talvez seja, pelo que eu estou entendendo da história da Stone, né, um capítulo à parte aí do modelo de vocês, é a questão da cultura, né? Eu acho que indiretamente, com alguns exemplos, algumas frentes, você já tocou na questão da cultura, mas algo que vem aparecendo bastante aqui nas perguntas, também uma curiosidade minha, quais são as rotinas de manutenção de cultura que vocês têm? Você falou do livro, né, dos 5 segundos, inclusive o pessoal já está curioso aqui para saber aonde eles podem adquirir o livro, né? Mas como é que vocês fazem? Quais são essas rotinas de manutenção, de garantia da cultura, fazer com que garantir que dentro da empresa efetivamente tenham as pessoas que vivam e que abracem a cultura da Stone? E, obviamente, como é que a gente pode, a partir disso, levar isso para as instituições de saúde? Legal. O livro está disponível na Amazon, ela está disponível nas principais livrarias. É um livro baratíssimo, é um livro pequeno. Quem é bom de leitura lê em 2, 3 horas. Eu demoro um pouco mais, aí demora um fim de semana. Mas R$14 você compra esse livro. E então é de fácil aquisição, tá? A cultura para a gente começa a testar ela na entrada da companhia, e eu acho que isso é fundamental. Eu não cheguei um belo dia e falei, tcharam, essa aqui é a nova cultura e vamos fazer assim. Eu vejo muita dificuldade das pessoas estarem mudando. E para facilitar, primeiro, a gente busca no processo de seleção pessoas que tenham e acreditam em conceitos que são elementos da nossa cultura. Então, quando eu faço muita entrevista, entrevisto desde pessoas mais sêniores até estagiários. E eu busco entender com as pessoas que estão começando a sua carreira, como é que é a cabeça delas, como é que é o propósito delas. E é muito comum, numa dessas entrevistas, o candidato falou, o meu sonho é fazer impacto, é fazer a diferença, é mudar o mundo. Ok, mas me conta um pouco na sua trajetória momentos em que você exercitou esse sonho. Porque é muito importante entender para onde cada um quer ir. Entender do que cada um realmente é feito é muito mais importante do que olhar o currículo e falar, bom, esse aqui tem uma experiência boa, trabalhou no concorrente, faz as coisas aqui, pode botar para dentro que ele vai dar certo. Não, aqui a gente não olha isso. Aqui a gente olha do qual material cada um é feito, porque os desafios são grandes e como a gente quer mudar, as pessoas têm que estar dispostas a mudar. Eu já trabalhei em lugares em que chegava o diretor e falava, agora nós vamos para a esquerda, e a gente se reunia, fazia aquela reunião e começava a caminhar pela esquerda. 2 semanas depois, o mercado está mudando, agora a gente vai para a direita. E depois de 2, 3 semanas, 30 dias, agora a gente tem que ir para a esquerda mesmo. E eu tinha colegas que falavam, cara, essa turma aí de cima não se decide, manda a gente para a direita, para a esquerda, pô, coisa horrível, ficar mudando toda hora. Essa é a tônica do nosso mundo atual, vai mudar. Então, eu tenho que ter no meu time pessoas que não se incomodem em estar mudando. Porque uma coisa é certa, a única coisa que vai acontecer é a gente mudar os caminhos, né? Eu digo que a única vantagem competitiva, sustentável de longo prazo, é a capacidade de mudar sem dor. Porque toda hora que mudar, ficar mimimi, agora vai para cá, mudou aqui, mexeu, uma reestruturação de organograma, vai acontecer, porque o nosso mundo é esse. Então, você tem que ter no seu time essa consciência. E para quem está entrando agora e não conheceu a trajetória toda da companhia, a gente cria, então, rituais para estar vivendo esse processo. Então, o primeiro ritual é um ritual de treinamento de chegada, a gente chama aqui de onboarding. Então, é um treinamento inicial, onde a gente explica muito das coisas que eu estou falando aqui,
por que a gente faz o que a gente faz, qual é a nossa estratégia, quais são as nossas prioridades, como é que é a nossa cultura, para as pessoas entenderem um pouco o fundamento. Depois, a gente vive essa cultura. Então, a gente criou o ritual de toda quinta-feira, às 5h30 da tarde, a gente fazer o nosso bate-papo. Então, o bate-papo, ele era num auditório, agora é no Zoom, ficou mais fácil. A gente bota a companhia toda no Zoom, bota a diretoria da companhia, a liderança da companhia do outro lado da tela, e a gente compartilha os resultados, as preocupações, questões de mercado, questões de competição, de forma muito transparente, porque esse é um valor muito importante da gente. De forma muito transparente, a gente fala durante 10, 15 minutos, e depois a gente abre para perguntas sem filtro. Então, qualquer um pode levantar a mão, pode fazer a sua pergunta, e, de forma organizada, a gente vai respondendo, tirando dúvidas, e vale tudo. Você pode perguntar de concorrente, pode perguntar de mercado, de tendência, de palestra, pode perguntar por que o ticket não subiu de preço, pode perguntar o que quiser, economia, e com isso a gente está exercitando esse quesito que é muito importante na nossa cultura, que é a transparência. Depois tem a Onda Verde, que eu comentei mais cedo, depois tem o nosso Stone Week, que é um encontro onde a gente junta toda a liderança da companhia para estar compartilhando um pouco da nossa estratégia. Nós estamos vivendo agora um momento de replanejamento, de orçamento e etc. Então, acabando o processo de orçamento, a gente vai ter o nosso evento, onde a gente divulga para a liderança, e a liderança depois replica para os seus times. Depois nós temos o Stone Camp, ou seja, a gente tem um conjunto de atividades que reforça a nossa cultura e faz com que a gente viva aquela cultura de forma intensa. E a gente prega muito a questão de avaliação e feedback, porque grande parte da cultura você exercita quando você chama um colaborador e fala, nós vamos falar da sua performance e vamos falar de como é que você está aderente à nossa cultura. Então, a gente pega os quesitos da cultura e percorre com o colaborador. Vem cá, o que você acha desse item e desse? Você acha que você evoluiu, não evoluiu? O que você precisa fazer para melhorar? E, a partir daí, você monta um plano de ação para o desenvolvimento de cada um dos nossos talentos. Então, uma preocupação muito grande com a contratação, uma preocupação muito grande em desenvolver os talentos, e assim você, então, vai exercitando a nossa cultura. Ótimo, Augusto. Muito obrigado aí. Acho que, pelo inclusive os comentários aqui, acho que você trouxe ótimos insights aí para as nossas instituições. Como última pergunta, para a gente encerrar, a gente não poderia deixar de perguntar isso, né? E a Juliane Martins trouxe essa pergunta aqui no nosso chat, né? Você, como sócio fundador da Stone, o setor de saúde com tantos desafios igual ele tem hoje, dependendo, né, de novos empreendedores, dependendo de novas iniciativas, né, de empreendedores que resolvam as nossas dores, né? Qual a sua dica para quem está querendo começar a empreender no nosso país e qual a sua dica para quem quer empreender no setor de saúde? Para os dois, tem acho que duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, tem muita gente que quer empreender, mas empreender não é para todo mundo. Então, eu acho sempre fundamental você fazer a sua autoanálise, você fazer o seu exercício de autoconhecimento para saber se esse negócio é para você. Empreender significa noites a fio virada. Empreender significa você ter muita resiliência. Empreender significa você ter uma paixão, você ter um propósito e dar tudo para aquele propósito. Então, empreender significa trabalhar duro. Empreender no Brasil não é fácil. Nós temos problema de imposto, nós temos problema de montar empresa, nós temos problema de capital, de custo de capital, tem muita dificuldade. Então, empreender é para quem realmente quer ir além, tem um negócio, quer fazer e está disposto a virar à noite, a trabalhar realmente duro. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é gostar de clientes e entender qual o mercado que você quer atuar e entender como é que esse mercado está evoluindo, como é que é a sua competição, entender qual é a dor que esse mercado tem
e qual é o produto que você vai desenvolver ou o serviço para resolver essa dor. No mercado de saúde eu vejo ele em grande transformação, né? Tem uma quantidade enorme de novos planos de saúde, serviços de saúde, seguros relacionados à saúde, ou seja, as pessoas estão mais preocupadas e estão buscando alternativas. Então eu vejo um mercado extremamente fértil. Eu tenho visto o surgimento nos últimos 12, 24 meses, várias empresas com soluções criativas, produtos de qualidade, oferecendo soluções com preços mais competitivos, utilizando inteligência artificial, automatização, tecnologia, para poder oferecer um serviço de qualidade num custo que comporte no bolso. Então, acho um segmento extremamente rico, em transformação, com uma quantidade enorme de oportunidades, e eu acho que ele traz muitas possibilidades para se empreender, mas não é para qualquer um. Então, tem que olhar, que esse negócio é para mim. E se você tem um sonho grande, busca aliados, busca sócio, busca investidor, busca fornecedor, busca parceiro, porque ninguém faz nada grande sozinho. Augusto, muito obrigado aí pela disponibilidade em compartilhar, acho que tantos temas, tantas reflexões, né, e tantas iniciativas importantes aí com a gente. Queria deixar aí mais um espaço para você fazer suas considerações finais, né, para que a gente possa encerrar e continuar aí com as próximas palestras do evento, mas muito obrigado mesmo aí, viu? Tá, obrigado de novo pelo convite. Parabéns para o CONAR, que tem feito de forma consistente, acho que contribuições importantes para o nosso segmento de saúde. E o que eu gosto de lembrar, que eu falei um pouco aqui na minha exposição, nós estamos vivendo um momento importante de transformação da nossa sociedade, com a inclusão digital, com a inclusão social, com a inclusão financeira. Portanto, eu acho que todo profissional de saúde, todo prestador de serviço tem que estar atento a um consumidor que está mais digitalizado e tem que ver onde ele pode incluir tecnologia nos seus produtos, nos seus serviços, para diminuir a dor desse cliente, melhorar a qualidade do serviço, baratear custo e fazer com que o nosso Brasil volte a crescer. Muito bom, Augusto. Muito obrigado e volta a palavra aí para você, Isabela. Excelente, Zé. Obrigada, Augusto. Que aula, aprendi muito com você, uma aula de empreendedorismo e gostei demais. Conhecimento não é autoconhecimento. A gente precisa fazer a nossa parte, não é? É isso aí. Muito obrigada, então, pelo tempo de vocês e até breve, Augusto. Zé Henrique, até já. Tchau, obrigado. Bom evento.